nós temos que ser realistas, né? A pandemia, ela não está debelada. Nós estamos agora num movimento de baixa no Brasil, mas, na realidade, a variante Delta, ela chegou ao Brasil. O Rio de Janeiro, hoje, Atacou o Rio de Janeiro é o foco, brutalmente. é o foco da Delta. E, assim, é ruim falar isso, mas pelo que nós estamos vendo, né, nós acreditamos que final de setembro, final de outubro, muito provavelmente nós vamos ter um recrudescimento do crescimento da Covid no Brasil. Essa é a má Meu notícia. A Deus. boa notícia, Leda, é que a variante Delta, ela não tem a letalidade nem perto do que é aquela P1 que surgiu na Amazônia. Entendeu? Muito provavelmente a P1, que é aquela variante da Amazônia, ela até agora provavelmente foi a variante mais letal que nós tivemos. Por isso que em meio ano, esse ano, nós tivemos 150% a mais de mortes do que o ano inteiro do ano passado. Entendeu? Então, agora, a má notícia é que muito provavelmente a Folha de São Paulo, 2 semanas atrás, fez uma reportagem no domingo espetacular, pegando a Delta, fazendo uma análise nos Estados Unidos, na Alemanha, no Reino Unido, na Indonésia, em Israel, né? E quando você vê os gráficos, ela predomina. E no Brasil, ela está começando. Então, muito provavelmente, como ela já chegou no Rio de Janeiro da forma como chegou, de uma forma avassaladora, muito provavelmente isso vai acabar se espraiando no Brasil inteiro. Provavelmente nós vamos ter um recrudescimento do crescimento, eu não sei em que proporção, mas com uma letalidade baixa, que é a boa notícia. A boa notícia é essa. E a boa notícia é que, hoje em dia, já há tratamento, né? Hoje, assim, em relação à Delta, o que a gente vê em relação às vacinas, Lida, não é uma coisa muito encorajadora, né? Mas, assim, também não se sabe ao certo, né? Uhum. Não se sabe ao certo. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, quando você analisa o aumento do número de casos na variante Delta, que ela é altamente transmissível, né? É muito, 80% a 90% em pessoas não vacinadas. Mas Israel, por exemplo, que vacinou praticamente toda a população, ela aumenta em pessoas vacinadas. Então é o que eu te digo, assim, ninguém sabe nada sobre essa doença, entendeu? Porque o que a gente tem são hipóteses, está todo mundo pensando, raciocinando, interpretando. Só o tempo é que vai nos dar essas respostas todas aí. O problema é como é que a gente vai administrar essa ansiedade, essa agonia, né, de esperar. Porque são várias camadas, né? Porque tem a camada Covid, tem a camada a pessoa infectada, tem a pessoa pós-Covid, que também fica uma pessoa debilitada, algumas mais, outras menos, que também a gente não tem um perfil matemático disso, né? Ela funciona, ela deixa sequela numa pessoa, não deixa na outra, ela provoca teoricamente, uma trombose, um AVC numa, não provoca na outra. O cansaço, eu, por exemplo, tive Covid bastante sério. Eu fiquei muito cansada, tipo, quase um mês, uns 15 dias, 20 dias. Depois passou. E tem gente que não, que fica mais tempo, que tem dificuldade de locomoção, que tem dificuldade de várias outras dificuldades, né? Quer dizer, cada organismo é um, cada pessoa recebe a doença de um jeito e bate de um jeito. Então, são várias camadas de doença. E aí Que é o chega que uma nós falamos. variante nova que também ninguém sabe o que vai acontecer. E poderão vir outras variantes, não poderão? Esse é o ponto, né, Leda? Muito provavelmente virão outras variantes. A gente não pode. Claro que isso aqui é uma especulação, nós estamos A aqui, gente não mas tem muito nem a certeza, provavelmente. nem o controle, né? Mas se em 1 ano e 8 meses vieram essas todas, muito provavelmente virão outras, né? E aí e aquilo que nós falamos anteriormente, quer dizer, nós temos que preparar, estabelecermos políticas públicas através do Ministério da Saúde para dar acesso a essas pessoas pós-Covid para fazer o processo de reabilitação, entendeu? Porque tem muitas pessoas que elas não têm acesso. Quantos serviços hoje de fisioterapia nós temos no Brasil para reabilitarmos essas pessoas? Né? Essas pessoas que você está falando. Ainda estão surgindo novas complicações da Covid. Então,
E a gente quantas tem que manter a pessoas poderão cautela, né? pagar também pela fisioterapia, né? Não é todo mundo, né? Exatamente, Nem o não, não. sistema público vai conseguir cobrir, nem o dinheiro da população vai dar conta também de cobrir. Então é Então, tudo muito delicado, né? Tudo muito difícil. exatamente, mas nós temos que enfrentar. Esse enfrentamento, Leda, ele é difícil, mas ele tem que ser feito. Hum. Porque as pessoas estão doentes, as pessoas estão sequeladas, e as pessoas precisam se tratar, elas precisam se recuperar. Então, quer dizer, tem que se estabelecer políticas públicas, através do Ministério da Saúde, junto com estados e municípios, obviamente, né, no sentido de proporcionar a essas pessoas todas as condições que elas necessitam para poder se recuperar. Porque também tem um detalhe, é uma força de trabalho que fica ausente, né, Lê? Isso tem um custo econômico financeiro para o país também, e a qualidade de vida das pessoas. Você teve a doença, você sabe o quanto é difícil. Graças a Deus você se recuperou totalmente. Aquele dia nós conversamos, você ficou internada num grande hospital de São Paulo, no Einstein, quer dizer, fizeram um trabalho magnífico com você, mas nem todos têm essa felicidade. Então, não, os e aí desafios entra são um imensos. monte de fator, entra o plano de saúde, entra a cidade que você está, entra o recurso do hospital que você vai ser atendido, né? Há hospitais de diferentes níveis no Brasil, de diferentes recursos. Tudo é muito complicado. Nada é Exatamente. simples, né? Nós temos, vamos dizer, 200 milhões de habitantes, na verdade, temos 212 milhões. 213, eu acho. Agora foi para 13. Então, quer dizer, mas nós temos aí 52 milhões na saúde suplementar, ou seja, aquelas pessoas que têm plano de saúde, e 150, 160 milhões de pessoas que não têm plano de saúde. Nossa Senhora. Entendeu? Então, quer dizer, o investimento, 3/4 do dinheiro em saúde no Brasil estão para os 50 milhões de pessoas que têm plano de saúde. E 1/4 para quem não, os 150 milhões que não têm plano de saúde. Então, são os desafios que nós temos que enfrentar no sentido de proporcionar aos brasileiros aquilo que eles necessitam para se recuperar. E, além disso, não se esquecer que está tudo parado. Nós temos que voltar a fazer radioterapia, fazer quimioterapia, fazer cirurgias eletivas, operar as pessoas que precisam ser operadas, né? Voltar com o nosso Programa Nacional de Imunização, com aquelas campanhas todas, porque daqui a pouco está voltando tudo, né? Que nós já tínhamos no Programa Nacional de Imunização. Então, os desafios são muito grandes. São gigantescos. Né? E aí se soma, Leda, a situação econômico-financeira do Brasil também. Certo? Porque nós estamos passando por um período dificílimo. Né? Um desemprego alto, que já veio dos governos anteriores. Né? Esse ano vão ser criados aí 1 milhão, 1 milhão e 200, 1 milhão e 400 mil empregos, mas assim, são 14 milhões de desempregados. Mas ainda são 14 milhões. Eu vi hoje esse índice. Aumentou o número de emprego, porém são 14,4 milhões de desempregados. Exatamente. E aí vem a doença mental, vem a ansiedade, vem a depressão, vem uma série de coisas. Né? Que o tratamento também, para quem tem doença mental no Brasil, é complicado o acesso. Então, os desafios são gigantescos. Sabe? É isso que a gente tenta falar. A nossa pauta hoje não é tratamento inicial de Covid, gente. Sabe? A pauta hoje é outra. É muito mais ampla, né? É muito maior do que isso, meu Deus do céu. E, às vezes, a gente fica pensando, como que as pessoas não conseguem enxergar? A gente fala, mas parece que não entra para as pessoas, sabe? Não entra para as pessoas. E nós estamos falando dos brasileiros. Não estou falando de outro país, nós estamos falando do nosso Brasil. Dos brasileiros e brasileiras. Ontem eu vi que algumas cidades, ou alguns estados, mas basicamente cidades, porque é uma atitude mais ligada à prefeitura do que ao governo do estado, de alguns lugares, estão proibindo cirurgias eletivas em quem não se vacinou. Então, e tem uma discussão também do passaporte sanitário, que é constitucional, não é constitucional, é possível, não é possível. E tudo isso no viés da política também, né? Tudo isso atravessado pelo viés da política. O passaporte, nós somos contra, sabe? O passaporte nós somos contra, Leda, porque assim, o Conselho Federal de Medicina, ele sempre defendeu que as pessoas devem se vacinar. Nós temos campanha a favor da vacinação. Sabe? E nós gastamos pesado nisso. Dinheiro do médico brasileiro. Os conselhos de medicina, todo o sistema aconselhal, não tem 1 centavo de dinheiro
do sistema aconselhar que não venha dos médicos brasileiros. Então, nós pegamos uma soma importante do nosso orçamento e colocamos em campanhas de vacinação para os brasileiros. Isso é uma coisa. Outra coisa é nós obrigarmos as pessoas a fazer alguma coisa. Então, isso nós não concordamos. Como nós nunca concordamos com o lockdown. Nós éramos contra o quê? Nós éramos a favor de quê? Nós éramos a favor que as pessoas usassem máscaras, fizessem higiene das mãos, não tocassem mucosas, né? Não aglomerassem, talvez esse seja o grande ponto, manter esse distanciamento social, mas com liberdade, que pudessem trabalhar. Porque, Leda, como que nós vamos chegar para um brasileiro e dizer assim, e nós não estamos falando agora não, nós estamos falando lá do início da pandemia. Como que nós vamos chegar para um chefe de família e dizer para o cara o seguinte, não trabalhe. Não trabalhe. Não leve comida para casa. Não leve comida para casa. Nós não podemos fazer isso. Agora, o equilíbrio, ele é muito difícil, porque nós tínhamos uma doença que era altamente transmissível e que mata, certo? Mas aí, olha o que está acontecendo hoje, certo? Então, assim, agora, a cirurgia eletiva, nós estamos discutindo aqui, porque não é uma situação tão simples, é uma situação complexa em relação ao procedimento cirúrgico eletivo, Leda. Por quê? Vamos dizer que nós vamos operar um paciente que está com Covid positivo, já com algum comprometimento pulmonar. Entende? Isso pode ser catastrófico no pós-operatório. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!